Buenas, buenas, companheiros e aluninho. Tô lendo aqui o papel. Buena, que feio, né? Tem que olhar pra pessoa. Buenas, 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 companheiros e aluninhos de Start. Como é que vocês estão? Estão aí com o caderno, com a caneta e com a expectativa dessa aula, principalmente você, JF, que me escreveu. Você me escreveu perguntando a respeito do método Peladan. Assim diz você. Você relatou que esse método Peladan é um método que você gosta, que você utiliza, que você está treinando. E eu pergunto também para os outros da classe, amigo, amiga, aluninho da Start, você que é profissional, você que já trabalha, você que já atua, ou você que se considera ou é estudante, ou até mesmo você, amigo, amiga, que é consulente, mas de tanto gostar e trazer o tarô e entender o tarô como ferramenta super poderosa de crescimento e blá blá blá, que você sabe que é, você acaba estudando e você acaba prestando bastante atenção na pessoa que te atende, ou até aqui no YouTube fazendo umas pesquisas. Vocês conhecem o método Peladan? Falei Peladan. Vocês conhecem o método Peladan? Eu vou pedir para vocês postarem, comentarem nos comentários como que vocês conhecem esse método, qual a formação desse método, como se estrutura esse método quando vocês fazem, como que vocês aprenderam e como vocês elaboram, como vocês abrem na mesa de vocês. Como que é? O que que significa cada caso, o que que significa cada carta, de que maneira que vocês desenvolvem. E principalmente, em que momento da consulta, ou se a base da sua consulta é esse método, ou se você lança a mão desse recurso, desse método, em algum momento específico, diante de algumas... Como que é? Comprovadamente, é muito importante essa troca de ideias e parar para refletir, parar para dar uma analisada. E trocar ideia com o outro, porque os métodos, eles têm a sua formação raiz, vamos dizer assim, original, mas tem derivações, tá? Ou, de repente, alguém lendo pode ver que já faz isso de uma outra forma. E um vai ali fomentando o conhecimento do outro, ou validando o conhecimento do outro, é muito importante isso. E, principalmente... a gente saber o que a gente tá jogando, né, amigo, amiga? Porque às vezes você acha que tá jogando uma coisa e tá jogando outra. Demérito nenhum nisso e mérito nenhum nisso. O mérito está em saber o que você está fazendo e como você está fazendo, como você está construindo, como você está elaborando isso. E principalmente, em que momento? Por quê? Pra quê? Porque você tem que saber. O shampoo... ele não vai fazer às vezes do condicionador. Então, eu tenho que ter a hora certa de usar o shampoo, eu tenho que ter a hora certa de usar o condicionador, eu tenho a hora certa de usar o levinho, eu tenho a hora certa de fazer a hidratação. Cada coisa para uma coisa. Será que você está usando esse método com o potencial real que ele tem? Ou será que você, que de repente usa de um jeito, o teu colega vai levantar a mão, vai falar alguma coisa, e você vai falar, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu vou experimentar. Então, acho que o bacana é essa mobilização, esse estudo em grupo, que é a proposta que eu tenho para vocês, pra gente, assim que passar essa fase pandêmica, ia ser agora, mas nesse momento aí é meio difícil, né, de a gente pensar, mas é a proposta do grupo de estudos, que eu falei no sábado, que eu ia começar a falar das aulas. Então, é por aí, essa troca direcionada pela tia, com temas, porque o tarô é um estudo que vai aí avante. Então, a gente vai, por enquanto, aproveitar e fazer essa troca de ideia por aqui, e depois a gente vai, se você tem interesse em participar, já comenta nos comentários, ou me chama no WhatsApp, 13 98171 2450, já me chama lá, ou escreve para diariodacartomante@outlook.com, ou comenta nos comentários, e a gente já vai organizando ali uma lista de interesse, para assim que passar esse período de confinamento, né, porque não tá dando para
planejar muita coisa, né, agora, né, amigo meu? Enfim, mas vamos lá. O JF, ele falou, e ele vai falar aí como é que ele trabalha com o Peladam. Ele falou dúvidas sobre a tiragem e método Peladam. Só que, JF, na sua abordagem, na maneira como você escreveu, eu não identifiquei dúvida alguma sobre o método Peladam. O que eu identifiquei foram dúvidas, o que você escreveu, aliás, foram dúvidas a respeito da utilização do baralho. Utilização do baralho, a gente vai acabar voltando, fazendo uma revisão de um conteúdo que ficou lá atrás, tá aqui no canal, você pode ir, sobre, eu acredito que tá no playlist Tarô Iniciantes, eu vou procurar para colocar aqui para vocês, tá? Como que é a constituição do baralho. O baralho, ele é composto de 22 arcanos maiores, 16 cartas da corte. O que são cartas da corte, tia Rara? Cartas da corte é a galera. É o rei, a rainha, o cavaleiro, o pajem ou a princesa, dependendo da filosofia, da proposta do autor. Então é a galera, é o povo, tá? É os naipes, as cartas numeradas, que é de 0 a 10. De 1 a 10, desculpa, que é do As até o 10. Então, isso que é a constituição do tarô. E existem muitas maneiras de você trabalhar com o seu tarô. Muitas. Há quem trabalhe com o tarô completo. Há quem trabalhe com o tarô só os 22, assim, o conjunto completo dos 22 arcanos maiores. Existem possibilidades de você fazer tiragens só com as figuras da corte, ou só com um naipe específico. Tem divisões e tem maneiras de você trabalhar muito variadas, E especificamente aqui, o JF, ele se ateve a duas formas que são as mais, três na verdade, né? Mas dessas três, duas que são ali aonde dá muitas vezes o imbróglio. E são as duas mais, vamos dizer assim, conhecidas e utilizadas. Ele pergunta se pode fazer com todos os arcanos juntos e misturados. Aqui vamos registrar. Anota aí no seu caderninho. Quando você trabalha com todos os arcanos juntos e misturados, não faz distinção de nenhum, é tudo ali, você embaralha tudo junto, arcano maior, arcano menor, tudo junto e misturado. Adorei a forma como você definiu. Ficou muito start, JF, parabéns. Você está trabalhando com o método, anota, gente, americano. Certo? Então, o que vocês têm que registrar hoje? Quando eu abro o meu tarô tudo junto e misturado, eu tô lidando, sem distinção entre maior, menor, carta da corte, seja o que for, eu tô trabalhando com o método americano. Certo? Quando eu trabalho, eu posso trabalhar com os 22 arcanos maiores só? Esse só aí mata, porque, gente, não é só. Os arcanos maiores, o conjunto dos 22 arcanos maiores, ele tem tudo que você precisa. Você pode ler, através dos arcanos maiores, em qualquer plano. Você pode ler no plano físico, no plano material, no plano espiritual, no plano divinatório, no plano psicológico, no plano emocional, tudo tá lá. Ele responde tudo, ele fala de cotidiano. O mais importante quando você vai trabalhar com um conjunto de 22 arcanos maiores é que isso seja por uma opção e não por uma falta de conhecimento. Pronto, falei. Que isso seja por uma opção, por um estilo e não por uma falta de conhecimento. Porque você trabalhar com um conjunto não entra nessa de achar que, eu sou um tarólogo incompleto porque eu trabalho com método tal, ou com método X, ou com método Y. Eu sou um tarólogo, meu Deus, eu tinha que ter o tarô tal. Gente, não entra nessa, eu tinha que fazer o curso X, não entra nessa, stop, não é start, stop. Para de ser doido. Por quê? Porque não é demérito algum
você optar por um método em detrimento do outro. Se você tiver conhecimento e domínio e praticar mais, um determinado jeito de trabalhar, ou um determinado tarô, que você tenha um tarô, que seja só, não é só, que você tenha preferência, que você se adapte melhor a um estilo do que outro, uma maneira do que... Isso não é demérito, assim como não é mérito também, sabe? Você ter 500 tarôs e dominar... Não é isso... Não é por aí, gente. Aonde que está o mérito, tia Rara? O mérito real está quando você faz por opção. Você conhece o conjunto todo, você tem, se te perguntar, se você for fazer um jogo, você consegue fazer, você faz, você entende, você fala com o seu baralho, você conhece a tarologia, você conhece estrutura de método, você sabe estruturar um método, interpretar um método, você bate o olho num método, você consegue entender, mesmo que você não tenha praticado. E quando você vai, às vezes você não se afiniza, você fica com o outro. Mas por que você está fazendo isso? Porque você quer, não por falta de conhecimento. Então, esse que é o grande mérito. Saber o que você está fazendo, saber o que você está jogando, saber como você está jogando e que isso seja por uma escolha. Tá? Eu conheço, eu identifico a riqueza dos arcanos menores, eu identifico a riqueza do método tal, eu acho bacana tarô X, tarô Y, mas eu, no meu estilo é esse, então eu opto em trabalhar dessa maneira. Mas eu sei a outra, tá? Eu sei que os arcanos maiores, eles me dão tudo que eu preciso, mas eu me adapto melhor com o conjunto completo. Eu me adapto melhor usando um baralho e um outro para complementação. Eu gosto. Eu conheço os dois, eu vou fundo nos dois. Às vezes um tá na mesa e eu tô com o outro e nem recorro, mas ele tá lá. São maneiras de jogar, gente, mas tem que ter... O que eu tô dizendo é que tem que ser assim, tem que ser a sua verdade, você entender o que você tá fazendo. E não por como eu falei, por uma falta de conhecimento ou por uma crença de que tem que colocar muita coisa, né? Que tem que virar a festa do caqui ali a tua mesa de uma overdose de informação, porque não é. Entenderam? Então, essa colocação eu tô fazendo a respeito dos 22 arcanos maiores, tá? E aí depois ele fala, o JF, se pode em combinação em tiragens separadas. Esse em combinação com tiragens separadas, confesso, JF, que não ficou muito claro para mim. Eu, seguindo aqui a tua linha de raciocínio, e até o que você comentou no outro vídeo ontem me chamando na chincha, faz logo o vídeo, tia Rara! Eu acredito que seja sobre o método europeu que você está falando, né? Tá falando sobre o método europeu. O que é o método europeu? O método europeu é quando você tem os 78 arcanos, mas você faz distinção entre os 22 maiores, que você faz um bolinho, e os 56 menores, que você faz outro maço. Então, você tá trabalhando com cartas separadas, você não junta tudo. Então, por exemplo, uma tiragem como o método Peladan, que tem 5 cartas, da maneira que eu conheço, eu vou ler os comentários de vocês, mas da maneira que eu conheço, tem 5 cartas. Já teria 10. Por quê? Porque eu tiraria uma carta maior e uma carta menor. Pra que essa carta de arcano menor, tia Rara? Porque a carta maior traz, tá, ali a essência do arcano e a carta menor traz o plano ou a forma que ele está se manifestando, dá detalhes, vamos dizer assim, certo? Conseguiram entender até aí? O que ocorre? Então, JF, te respondendo, pode tudo, pode fazer com todos os arcanos juntos e misturados, pode fazer só com os arcanos só, tirar esse só, pode fazer com
com os arcanos maiores, pode fazer com os arcanos no método europeu, com o método de espelhamento, que a gente chama. E tem outras maneiras de fazer. Ai, meu biquíni, gente. Tem outras maneiras de fazer tem outras maneiras de fazer aí que depois eu posso até compartilhar com vocês. Maneiras de utilizar, e sempre estou compartilhando, na verdade, né? De utilizar o baralho. Enfim, muito interessantes. Muito interessantes. Muito. Agora, o que acontece? Aí que tá a grande questão. Cada método tem uma regra. Cada método tem uma maneira de ser aplicada. Tem coisas que, no final das contas, acaba não fazendo tanta diferença assim, sabe? Sabe aquela coisa? A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, tem coisa que pesa, tem coisa que tem umas regrinhas aí, em cada método, que dá muita diferença. E tende, aliás, né, a fazer com que você faça previsões ou dê orientações que não são assertivas, porque você está trabalhando com um método, dentro desse método as regrinhas ali, a regência e o significado e a aplicação das cartas tem diferença. Então, por exemplo, eu já vi, já aconteceu aí de algumas vezes, não muita, mas algumas vezes já vieram até mim falar: pô, mas pai, saiu a carta do sol. E aí você vai falar assim: saiu a carta do sol, mas não rolou, é porque blá, 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 e de repente a pessoa foi atendida ou tava aplicando um método americano, entendeu? Aonde a carta do sol, onde é o arcano maior, ele não quer dizer concretização. Entendeu? Então, tem certos detalhes, tem certas coisas que tem que ser observadas e que não é num vídeo tudo junto que eu vou conseguir esclarecer para vocês. Então, por isso que eu trouxe primeiro a formação, vim bater esse papo, vim trocar essa ideia, vim fazer esse introito, tá, com vocês aí, em relação ao tema. E depois a gente vai desenrolando. Vou fazer o vídeo com exemplos, fazer o vídeo mais detalhadinho de cada método, para vocês poderem se inteirar. E vocês já vão deixando também questionamentos, perguntas, o feedback, que método que vocês trabalham. Hoje eu falei, então, sobre a diferença estrutural, na verdade, né? Eu falei sobre a diferença estrutural do método americano e do método europeu e a aplicação dos 22 arcanos maiores. Então, eu falei da estrutura. Depois eu vou fazer um vídeo dando exemplo da estrutura mesmo, tá? Porque já tira as dúvidas, ou confirma o que vocês sabem. E depois a gente vai, passo a passo, estudando um pouco de cada método, tá? Aplicação de cada método. Esse conteúdo todo que o JF está perguntando, tem no meu e-book. Tem no meu e-book que está lá na Simbólica. Métodos de tiragem. Eu falo tanto de métodos como a Cruz Celta, entre outros. Acho que tem alguns métodos bem bacanas ali para você estudar. E no e-book. Mas eu também falo dessa questão da aplicação do tarô. Da divisão, de como dividir, de como utilizar as cartas. Então, esse e-book está na Simbólica, tá? Se você quiser fazer uma aula, tá? Quiser fazer uma aula particular comigo, entre em contato no WhatsApp 13 98171 2450, 13 98171 2450. A gente pode fazer uma aula, tá? Às vezes é bacana um feedback, uma troca de ideias a respeito de uma dúvida que você tenha. Então, você pode fazer uma aula comigo. Manda e-mail, entre em contato, que a gente vai alinhando isso daí, tá? E também, se você adquirir o e-book, teve uma galera aí que adquiriu o e-book, adquiriu o curso também da Hotmart,
dominando a consulta, que é muito interessante. Então a galera também, poxa, me dá o retorno, me dá o feedback aí, o que você achou, o que você tá achando, se você tem dificuldade, ou se agregou aí no teu conhecimento. Gostaria muito de trocar essa ideia com vocês. Beleza, amigo, amiga, aluninhos de Start? Então nessa aula a gente fica nessa temática e na sequência a gente vai desenrolando aí os tópicos, porque é material para bastante estudo. É um material que eu considero intermediário para profissionalizante. Mas que está chegando agora, eu não espero a pessoa tá lá sabe, num estudo muito avançado para passar técnica, para passar isso. Entendeu? Porque você tem que ter a noção, mesmo que você não se aprofunde. Então, a maneira que eu trabalho acaba englobando e fazendo um grande... que tanto quem sabe bastante, como quem está aprendendo, iniciando, tem a possibilidade de aprender também. Entender, melhor dizendo, né, o que está rolando. E se não entendeu, pergunta. Pergunta que a tia responde. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua!